Olá, povo de Deus! É chegado o nosso devocional diário. Eu sou o pastor Vandélcio, da Igreja Cristã de Nova Vida, em Belém, no centro da cidade. E hoje é o último devocional do ano 2021, uma vez que hoje é o último dia do ano. Então eu vou deixar de lado um pouco neste devocional de hoje o livro do profeta Joel, estamos lendo, e vou tomar um outro texto da Bíblia, para nós refletirmos sobre esta mudança que vai acontecer dentro de algumas horas. Vamos deixar para trás este ano de 2021 e vamos adentrar e receber um novo ano, o ano de 2022. Neste último devocional de 2021, eu te convido a ler um livro do Antigo Testamento. É um texto bíblico, não é? Da nossa Bíblia, que se encontra no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 7. E eu peço a você que esteja atento, eu vou ler os versículos que vai do versículo 2 até o versículo 12. Dos versículos 2 até o versículo 4, nós vamos estar lendo esses versículos sobre a ênfase em que Samuel exorta ao arrependimento. E do versículo 5 ao 12, a vitória do povo de Israel sobre os seus inimigos, os filisteus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, diz assim: Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram de seu meio os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Versículo 5. Os filisteus são vencidos. Samuel disse mais: Congreguem todo o Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu.
Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. E versículo 12, para concluir essa porção que separamos para esse nosso devocional, versículo 12 diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Procurando na Bíblia um texto para compartilhar com você e sua família neste último dia do ano, eu procurava um texto que trouxesse para nós um acontecimento que fora muito trágico, um acontecimento muito marcante na história do povo de Israel, onde os elementos, povo, a presença de Deus e os inimigos estivessem participando do evento. E por que, pastor Vandélcio, o senhor buscou um texto na Bíblia e encontrou esse texto em 1 Samuel? Com que propósito neste último dia do ano? Para tentar fazer uma releitura, uma reflexão acerca do ano que nós passamos, este ano de 2021, e tentar encontrar elementos do texto, que possam de alguma maneira ter correspondente com o tempo que nós passamos até aqui, até este último dia do ano. Esse texto de 1 Samuel é um texto historicamente que trata do final do período dos juízes. Estamos lendo o capítulo 7 aqui, essa porção do versículo 2 ao 12. Logo no começo do capítulo 8 deste mesmo livro de 1 Samuel, o povo de Israel pede um rei. Então, estamos aqui na leitura desse texto, no finalzinho ali do período do governo de Israel, que era um governo teocrático. Deus governava o povo por intermédio de homens e mulheres que ele levantava, que nós conhecemos hoje como os juízes, que julgavam as causas do povo de Israel. Samuel é este último juiz, o filho de Ana, que foi dado ao Senhor, consagrado para o Senhor desde o seu nascimento, para servir na casa do Senhor. Ele já era adulto, profeta respeitado no meio do povo. O sacerdote era Eli, e este sacerdote Eli tinha 2 filhos, que também, por serem seus filhos, exerciam o sacerdócio no santuário, Hófni e Finéias. O povo, nesse final do período dos juízes, apesar da presença e da influência do profeta Samuel, da sua comunhão com Deus, o povo estava afastado. O povo já tinha em suas casas imagens de deuses estranhos, Baalins, Astarotes, eram deuses babilônicos, deuses filisteus.
E o Espírito do Senhor já havia se afastado do meio do povo. A presença da Arca da Aliança não era mais garantia de livramento e vitória ao povo. E a demonstração disso é que, apesar desse quadro da ausência da glória e da presença de Deus no meio do povo, eles resolvem enfrentar os filisteus numa batalha. Essa batalha é contada no início do capítulo 5 desse mesmo livro. Aliás, no capítulo 4, os filisteus vencem os israelitas porque eles levaram a arca conduzida pelos sacerdotes e certos de que, como a arca estava com eles, a arca que simbolizava a presença do Senhor estava com eles, eles entendiam que a batalha seria deles, a vitória seria deles. Lê do engano. Deus já não estava entre eles. Os pecados, a idolatria e muitos outros erros que eram praticados no meio do povo, Hófni e Finéias, como filhos do sumo sacerdote, praticavam pecados dentro mesmo do santuário e o seu pai não os repreendia, fazia vista grossa, de maneira que o Espírito do Senhor e a sua glória havia se retirado. E na batalha, Hófni e Finéias são mortos, além de muitos soldados israelenses. E quando o mensageiro chega na cidade para dar a notícia da derrota do exército de Israel e a arca foi levada como despojo pelos filisteus, o velho sacerdote Eli, já cego, idoso, quando ele ouve a informação de que seus filhos estavam mortos e que a arca do Senhor fora levada, ele cai da cadeira e na queda ele quebra o pescoço e morre. Uma de suas noras, a esposa de Finéias, que estava esperando um filho, quando ela também ouve a notícia de que o seu marido fora morto na batalha e de que o seu sogro também morreu, ela entra em trabalho de parto e ela dá à luz um menino. E ela mesma dá nome ao menino Icabô, cujo significado traduzido do hebraico é foi-se a glória de Deus. E o que, pastor Vandelcio, esse texto, esse evento, essa tragédia, essa mortandade tem a ver com esse ano de 2021? Tem tudo a ver. Neste ano de 2021, nós tivemos os mesmos elementos. A glória de Deus, e a glória Ele não dá a ninguém. Tivemos aqueles que se identificam como seu povo e que invocam o seu nome. E tivemos os inimigos de Deus. Eles sempre estão por aí. E tivemos morte, perdas. A glória em muitas famílias, em muitos lares, em muitos casamentos foi-se embora. Foi sepultado na contabilização dos mortos por esta pandemia, a Covid-19. O texto que nós lemos, a partir do versículo 2 do capítulo 7, já haviam se passado 20 anos da derrota de Israel para os filisteus. E era o momento, esse versículo 2, em que a arca está voltando. Por que a arca está voltando? Porque a glória de Deus tem que estar no seu devido lugar. Tem que estar no meio do povo de Deus. Estava com os inimigos. Se você ler do capítulo 4 ao 7, no 1 Samuel, você vai ver que os filisteus, quando capturaram a arca, eles a introduziram no templo de Dagom.
E colocaram lá porque era costume na época, os exércitos vencidos, os seus deuses eram levados e eram colocados no templo do Deus do povo, do exército vencedor, significando que aquele Deus do povo vencedor era superior àquelas imagens e simbolismos dos deuses vencidos, dos povos vencidos. Muito bem, colocaram a arca. Quando pela manhã os guardadores do templo foram ao templo de Dagon, viram que a estátua de Dagon estava caída de frente à arca da aliança, a arca de Israel, a arca do Senhor. E eles levantaram a estátua, reposicionaram ela, passou-se aquele dia e foram dormir. No outro dia, quando chegaram, a arca novamente estava prostrada em frente, a imagem de Dagon estava prostrada em frente à arca, com a cabeça cortada no limiar, as pernas e os braços. Só o tronco estava ali de bruços, em frente à arca da aliança. A partir dali, uma série de eventos começaram a se desenrolar no meio do povo filisteu, úlceras, tumores, muitas coisas terríveis começaram a acontecer. Eles começaram a empurrar a arca da aliança de cidade em cidade. Ela sai ali do templo de Dagon, vai para Ecrom, vai para outras cidades filisteias, e em todo lugar onde ela chega, aquela arca, ela causa destruição, ela causa mal, porque a glória do Senhor tem que estar no seu lugar devido. Então aqui o versículo 2 do capítulo 7 é a volta da Arca da Aliança ao povo de Israel. E Samuel, o juiz, o profeta, começa a convidar o povo a tomar uma posição. Versículo 3. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, e preparem o coração ao Senhor, e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. E eles assim fizeram. Fizeram isso e se consagraram e lançaram fora as imagens e novamente voltaram-se para o seu Deus. E Samuel convocou o povo para se reunir ali em Mispa, e todos eles foram, e novamente os filisteus se levantam contra eles para guerrear contra eles, mas dessa vez eles haviam feito um concerto de renovo com o seu Deus. Deus lhes deu vitória. E eles venceram os filisteus, e a arca, símbolo da presença de Deus, continuou no meio do povo. Não é correto nós tentarmos fazer uma analogia de que essa pandemia ela vem em função dos nossos pecados ou do nosso afastamento de Deus. Não temos essa resposta. Deus a tem. Porque Deus é quem governa o universo, e nada acontece no universo que não seja da sua permissão. Mas nos chama a atenção as pragas descritas na Bíblia. Todas elas vêm por permissão de Deus e com um propósito de Deus de trazer o seu povo de volta para si. Isso deve nos chamar a atenção. E penso que essa pandemia, essa mortandade que acometeu o mundo e o Brasil ao longo deste ano que está se findando, talvez seja Deus nos atraindo a Ele. Há pecados entre nós, há desvios entre nós, a glória do Senhor, a presença dEle não está conosco. Será que as nossas ações ao longo desse ano, será que as nossas atitudes, os nossos passos, o nosso viver, o nosso proceder
tem feito com que a glória do Senhor, a sua presença, não esteja conosco? É uma reflexão que cabe neste último dia do ano. Que olhando para o exemplo do que aconteceu na batalha Israel e os filisteus, de que quando a glória do Senhor, o símbolo da glória do Senhor estava entre os filisteus, fazia mal a eles e precisava voltar, mas voltaria se houvesse um conserto do povo de Deus, é lição para nós, para esse final de ano e para receber esse novo ano. Deus é Deus. Ele é santo. Nele não há pecado, nem sombra de variação. Deus nos convida a um relacionamento neste novo ano. Se não fomos bem neste ano que se finda, que façamos como o povo de Israel, que ouçamos a voz do profeta Samuel, que lancemos fora todas as coisas que possam estar nos afastando de termos e nos impedindo de termos uma comunhão com Deus, e assim sejamos atraídos novamente a Ele, e Ele venha novamente fazer morada em nossos corações. A glória do Senhor é a sua presença dentro de nós, habitando, o Senhor habitando em nós. É esta mensagem que eu, pastor Vandelcio, juntamente com minha esposa, irmã Núbia, meu filho Vandelcio Filho, desejo no ano de 2022, onde a glória do Senhor seja o seu alvo, onde ter Jesus no coração seja o seu desejo, onde você, para que o Senhor possa entrar dentro do seu coração, de fato, neste novo ano, você venha ter a coragem de lançar fora tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus é quem vai te dizer o que precisa ser lançado fora, para que o Senhor, de fato, possa fazer morada no meu e no teu coração ao longo do próximo ano. Feliz 2022, são os nossos votos, a família Esperança, a minha mãe, aos meus irmãos, irmãs, sobrinhos, cunhados, cunhadas, aos meus tios e tias, toda a minha parentela, família Esperança. Um feliz 2022, a família Linda, ou família Pontes, família da minha esposa, minha sogra, minhas cunhadas, meus cunhados, toda a sua parentela. A Igreja Cristã de Nova Vida, centro de Belém. A Igreja Cristã de Nova Vida, no bairro do Marco. A todos vocês que estão inscritos na nossa página no YouTube e que possa vir a acompanhar esta mensagem de fim de ano, a título de devocional, um feliz 2022 na presença do Senhor. Amém.